Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Bom dia, professor Carlos. Já vi que o senhor está conosco. Gente, vamos começar? Estão me ouvindo bem, todos vocês? Bom, vamos começar a nossa live. Bom dia a todos. Sou Márcia Alabanca, aluna do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Essa live patrimonial é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Essa atividade integra o programa de extensão e acompanhamento e enfrentamento à Covid-19 do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na live de hoje, iremos tratar sobre o tema Arte Rupestre na Chapada Diamantina, Preservação e Gestão. E vamos usar como exemplo o projeto dos circuitos arqueológicos de visitação da Chapada Diamantina. Participações do professor doutor Carlos Etchevarne, do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, professor da Universidade Federal da Bahia, coordenador do Grupo de Pesquisa Bahia Arqueológica, reconhecido pela UFBA e cadastrado no CNPq. O professor Carlos Etchevarne é idealizador do projeto dos circuitos arqueológicos e também, além do professor Carlos, vai estar conosco a turismóloga e gestora municipal de turismo em Ceabra, Bahia, Sirlene Rosa de Souza, que integrou o projeto dos circuitos arqueológicos. Bom, gente, para começar, eu vou falar um pouquinho dos circuitos arqueológicos. Vou dar uma introdução para que a gente possa depois chamar o professor Carlos e a nossa convidada Sirlene, ok? O projeto dos circuitos arqueológicos de visitação da Chapada Diamantina, Bahia, foi desenvolvido pela equipe do Grupo de Pesquisa Bahia Arqueológica, através de um convênio assinado entre a UFBA e o IPAC, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Fizeram parte desse projeto os municípios de Iraquara, Lençóis, Morro do Chapéu, Palmeiras e Ceabra. Eu preciso dizer ainda a vocês que esse projeto foi o primeiro em que o governo do estado da Bahia assumiu o compromisso de criar uma linha de trabalho com o patrimônio arqueológico baiano, para vocês verem a importância desse trabalho, tomando os sítios de arte rupestre interessantes à visitação, com a intenção de que esses sítios fossem inseridos em redes sociais e econômicas locais, para proporcionar benefícios às comunidades que estão nas proximidades desses patrimônios arqueológicos e sítios. Eu vou chamar o professor Carlos Etchevarne para continuarmos essa conversa. Professor Carlos, me dê um ok para eu lhe chamar. Professor Carlos, vocês estão me ouvindo bem? Professor? Eu estou tentando achar aqui o professor Carlos para chamar ele. Pronto, lhe achei, professor. Um instantinho.
Professor? Professor Carlos? Pronto. Oi, professor Carlos. Bom dia. Bom Tudo dia, tudo bem? bem? Pronto. Ok. Lhe agradeço muitíssimo estar conosco para falar um pouquinho da nossa live patrimonial, para contar para a gente um pouquinho da arte rupestre na Chapada, usando como exemplo o nosso projeto dos sítios arqueológicos. Eu falo nosso porque sou integrante do grupo de pesquisa Bahia Arqueológica e me sinto um pouquinho dona do seu projeto também. Verdade. Então, eu também agradeço muito essa possibilidade de participação nessas lives que o programa de Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade de Recôncavo está organizando, né? São momentos muito especiais e ideais para a comunicação e para o diálogo. Então, fico muito feliz de poder participar com vocês neste tipo de atividades. Então, vejam só, o que nós temos, que tenho que dizer como primeira medida, né, como primeira coisa, é que os sítios arqueológicos de pinturas, ou seja, de arte rupestre, porque tem também de gravuras, os sítios de arte rupestre em geral, são muito abundantes na Bahia, são muito abundantes mesmo. Então, são numerosíssimos os municípios que possuem, e não somente na Chapada Diamantina, também em outros lugares, no Periplano Sertanejo, no Vale do São Francisco, no Cerrado, além de São Francisco. Então, o número de locais com vestígios de pinturas e gravuras é enorme. Isso é muito interessante, porque significa o quê? Significa que esses sistemas de comunicação, que eram as gravuras e pinturas, eram muito eficientes, ou seja, que os grupos faziam uso disso para se comunicarem, para passar mensagens, para se contatarem, para ritualizar, enfim, para diferentes ocasiões sociais, essas formas, essas manifestações gráficas eram altamente eficientes. Mas temos um problema com isso, porque circunscrevendo-nos agora à Chapada Diamantina, que são as áreas que a gente estava trabalhando, nós temos um conjunto enorme de sítios e sem controle nenhum, sem controle oficial nenhum sobre eles. Ou seja, eles podem estar dentro de algumas áreas privadas e ninguém sabe o que acontece dentro dessas áreas privadas, ou podem estar em áreas abertas ao público em geral, de áreas de terras devolutas, e também sem controle nenhum estatal. Isso significa de que esses sítios estão sujeitos a possibilidades de vandalismo, né? Como tem acontecido já frequentemente. Então, isso por um lado. Por outro lado, eu não vejo como esses órgãos oficiais que têm que tomar conta desses monumentos arqueológicos, esses monumentos gráficos, né, consigam controlar e preservar esses locais. Todo mundo sabe que o IPHAN está muito limitado em termos de recursos e de profissionais para atender essa demanda tão premente. E o IPAC, como bem você colocou, nunca se ocupou desse tipo de patrimônios, né? A não ser no momento em que esteve na direção de Federico Mendonça, que teve a sensibilidade de fazer com que a universidade e o Instituto de Patrimônio Histórico estadual fizessem um acordo, um convênio e pudéssemos ir conjuntamente a criar um programa de preservação e gestão.
Por outro lado, eu acho que esse desconhecimento do valor, documental, histórico, né? O desconhecimento do valor documental ambiental e, sobretudo, do valor econômico que esses sítios têm, faz com que esses continuem abandonados por parte das prefeituras municipais. É uma coisa muito, como diria, marcante, tocante, o desinteresse, a negligência com que as secretarias de cultura, secretarias de meio ambiente assinalam a sua despreocupação com relação à manutenção desses sítios, né, o uso proveitoso e também o uso coletivo desses locais, né? Então, como seria impossível modificar a estrutura como está feita agora, em termos de preservação oficial? Eu decidi que talvez seria bem mais interessante trabalhar a questão social local, ou seja, que seja possível criar situações de uma economia, de uma microeconomia, que pudesse ajudar as pessoas que moram próximo desses sítios, né, e que hoje não fazem nada com eles, né, possam usufruir dos benefícios que uma visitação controlada pudesse trazer, né? Então, a gente criou esse projeto, né, que surgiu do nosso grupo de pesquisa, mas foi muito bem aceito pelo IPAC e também pelas instâncias administrativas da UFBA, né? Começamos a trabalhar, estivemos trabalhando durante 2 anos, fazendo uma visita a esses 5 municípios que Márcia mencionou, com o objetivo de, muito mais de reconhecer os sítios, trabalhar as pessoas locais, ou seja, as lideranças, especialmente as lideranças, interessava, porque também não podíamos trabalhar com todo mundo. Então, pensamos que trabalhar com as lideranças traria como consequência um resultado muito mais proveitoso, porque as modificações comportamentais diante desses sítios poderiam ser mais garantidas. Então, fizemos isso, fomos a essas localidades e começamos a explicar de que se tratava. Mas também incluímos dentro desse projeto grande, desse projetão, outros locais que as pessoas da localidade considerassem interessantes para serem conhecidas também, porque os itinerários contemplaram sempre com a participação das pessoas locais. Esses itinerários contemplaram locais interessantes do ponto de vista natural, por exemplo, uma cachoeira, uma ribanceira, uma mata de uma planta específica, um casario em ruínas, uma área de produção de produtos orgânicos, um alambique caseiro, né, doméstico, ou seja, elementos que pudessem enriquecer do ponto de vista cultural e do ponto de vista natural um passeio, um itinerário a uma pessoa que fosse um visitador ou um visitante muito particular. Não queríamos o turismo de massa, nem o turismo descontrolado. Queríamos uma visitação seletiva, uma visitação que pudesse compreender aquilo que é efetivamente importante para essas comunidades, né? Que era oferecido por essas comunidades. Então, estabelecemos esses itinerários, conseguimos criar esse itinerário
como falei, sempre em contato, participando, porque foi uma atividade muito participativa, muito discutida e muito aberta ao diálogo, né? Então, esses itinerários foram criados, foram aceitados, foram construídos, e estávamos no momento da implementação desses projetos, né? Desses itinerários. Quando mudou o governo do Estado, na época em que Wagner deixou o governo, e assumiu Rui Costa, e com ele foi toda uma troca de secretarias e de cargos importantes dentro do Estado. E a Secretaria de Cultura considerou, então, que esse projeto não era prioritário, então não continuou mais a trabalhar conosco. Ou seja, que foi uma grande frustração por nossa parte, né? No sentido que se criou toda uma expectativa nos moradores, nas lideranças, sejam elas sindicais, religiosas, ambientalistas, enfim, e que depois ficou trunco e sem nenhum tipo de satisfação concreta, correta por parte do governo do Estado, né? As pessoas realmente ficaram muito entusiasmadas com esse programa, porque envolvia realmente a vontade e a escolha das próprias comunidades, né? Elas se sentiram partícipes desses itinerários, desses projetos, e com ideias ideias próprias para serem incorporadas a esse projetão, né? Então, também existia, nesse projeto havia uma ênfase muito interessante na capacitação das pessoas. Essa capacitação não era para torná-los arqueólogos, né? Mas era para poder gerir esses espaços, né? São espaços muito particulares, vocês sabem, são sítios, alguns deles de grande beleza natural, né? Paisagisticamente são muito interessantes. Então, de que forma as pessoas podiam gerir esses locais? E para isso nós precisamos capacitar. Foi assim que nós tivemos oportunidade de fazer muitos seminários, palestras, visitas de campo, conversas, enfim, uma série de atividades educativas que ajudassem a dar instrumentos a essas pessoas para uma leitura diferenciada desses espaços, desses monumentos arqueológicos, e para que pudessem também ser beneficiados com a visitação. Então, a visitação derivava disso, por exemplo, coisas como a criação de um conjunto de souvenirs, a preparação de alimentos em alguns lugares de descanso desse itinerário, havia folders, havia, enfim, uma série de elementos que ajudavam também a incorporar a pequena economia local na função de acolhimento desses visitantes, né? Isso é muito interessante, porque me parece que essa capacitação, estou falando de capacitação, não estou falando de educação, né? Ou seja, estamos dando os instrumentos e as pessoas usam esses instrumentos para aquilo que acham conveniente. Eu evito sempre esse termo famoso que se usa muito na arqueologia, educação patrimonial, e que eu não gosto e evito, em todo possível,
em usar, porque me parece que é um termo que encerra por si próprio uma certa distância, uma distância de educacional, né? Ou seja, eu sei e educo a vocês desta forma para ter. Não, na verdade, não era isso, não. Nós não usamos o termo patrimônio, por exemplo, quando trabalhamos com as pessoas. Eu, particularmente, evito totalmente usar a palavra patrimônio, porque é um termo muito viciado já e muito irreflexivo, ou seja, ninguém reflete sobre o verdadeiro significado da palavra patrimônio. E nisso está um conjunto de estruturas que se usam de forma consagrada, digamos, essa expressão, né? E que eu, talvez, como velho militante, rejeito profundamente, né? Então, houve nesse período de trabalho conjunto com o IPAC. O IPAC tinha também, as pessoas que atuaram conosco eram fantásticas, excelentes. Estavam muito bem dispostas ao trabalho, muito flexíveis à compreensão do nosso trabalho. Enfim, foram realmente um período feliz, digamos, de encontros de pessoas e de pensamentos, né? Então, eu queria dizer que havia um espírito que tinha se criado, né, e que tinha se passado às comunidades que nós consultávamos e que nós participamos. Uma delas é justamente a Sirlene, que passará a conversar com com vocês, logo depois de mim. Nós já tem uma apresentação também, e que trabalhará exclusivamente o âmbito em que ela é forte, digamos, que esse é o município de Ceabra, né? Eu queria dizer que nesses municípios, Lençóis, Iraquara, Palmeiras, Morro do Chapéu, e estava também Wagner, e Ceabra, estava também Wagner. Na verdade, Wagner, pensamos que um dos sítios, de uma área de sítios, era município de Wagner, mas acabou sendo município de Lençóis. Então, o município de Wagner, nós atuamos de outra forma, inclusive as próprias pessoas do local nos mostraram de que eles tinham, sim, consciência daquilo que poderia ser considerado hoje, com justa razão, o seu patrimônio. Eles mesmos que decidiram aquilo que poderia ser patrimonializado, né? Foi muito interessante. A gente trabalhou em Wagner com as construções da missão presbiteriana, que foi a que fundou, digamos assim, o município, né? E são construções muito particulares, tem uma grande arquitetura deles, um grande apelo americano, no sentido de certas características tipológicas, né? Em construção, em tipo de materiais, tipo de telhos, de telhas, de telhados, enfim, havia toda uma forma particular de arquitetura, mas uma arquitetura que estava disponível para as missões ou para locais que fossem eles a evangelizar ou então para ajudar, né? Porque essas missões tinham um propósito muito importante, eram educativas, a ênfase estava dada na educação e na saúde, né? Então, foi bastante interessante esse novo
elemento que ficou incorporado, que já seria também, poderia também ser incluído dentro dos circuitos, né? Dos circuitos arqueológicos. Então, eu acho que os materiais que nós temos produzido também com o IPAC são materiais muito bonitos, né? São folders e pequenas publicações com esses itinerários que nós tínhamos criado, retirando os elementos mais importantes para que as pessoas que fossem visitar tivessem uma ideia aproximada daquilo que iriam ver, né? O que era interessante também é que não somente tinha se pensado na questão dos itinerários de visitação, ou seja, daquilo que o visitante iria ver. Havia também uma preocupação por a parte de sinalizações, por exemplo, que é importante dentro do sítio e dentro das cidades, né? Ou seja, isso são elementos que não podiam ser deixados considerados. Assim como o receptivo turístico. Ou seja, as pessoas chegavam ao município e iam para onde? Então, tinha que se pensar também nessa questão de um local que pudesse servir para receber, para acolher esses turistas, para depois direcioná-los para os guias turísticos específicos, né? Porque uma das coisas que nós fizemos também é preparar guias turísticos, já para que as pessoas pudessem não somente receber boa informação, mas pudessem também fazer as viagens com garantia, com segurança, com tranquilidade, né? Então, nós temos que pensar, por exemplo, também itinerários que podiam servir de ser feitos de carro, mas também podem ser feitos de bicicleta, ou de moto, enfim. Ou seja, havia diferentes maneiras de fazer esses itinerários. E, portanto, havia que saber quais eram as estradas e as trilhas que podiam ser transitadas por esses diferentes tipos por esses diferentes modos de visitação, né? Então, isso tinha sido já preparado, tinha sido constituído e estávamos justamente no momento em que devia se construir toda a estrutura, a infraestrutura, digamos, de visitação nos próprios sítios, né? Professor Carlos, Oi. Sim. O senhor tem mais 5 minutos. Tá bem. O que eu quero mostrar, eu queria fazer... Pessoal, pode fazer pergunta. Pode continuar, professor. Obrigado. Professor Carlos? Sim, estou ouvindo. Pode continuar, pode continuar. Pode Desculpa. continuar? Não, então, eu queria dizer para vocês que tipos de sítios são esses. Ou seja, estávamos falando de pinturas, né? Mas não são pinturas, ou seja, há diferentes estilos gráficos de pinturas, né? Há diferentes, por exemplo, se eu lembro Serra das Paridas, por exemplo, nós temos um conjunto de numerosos painéis com diferentes tipos de pinturas, né? O que é interessante é justamente isso, verificar que os diferentes momentos de pinturas que são construídos, que são plasmados, impregnados nos painéis, porque há uma sobreposição de elementos gráficos, né? Ou seja, a gente consegue identificar desde os mais antigos, né, os elementos que são o que poderíamos considerar o estilo mais antigo, que é o mais realista, até os mais recentes, que são os mais simbólicos, os mais abstratos, isso, os mais abstratos. Ou seja, há um processo bastante interessante de simplificação de elementos naturalísticos
de simplificação, de esquematização dos elementos naturalísticos, para depois ir passando pouco a pouco a um processo de abstração total. Ou seja, os últimos grafismos que aparecem nos sítios arqueológicos da Bahia, da Chapada Diamantina, são absolutamente abstratos. São aqueles sítios que também acontecem em diferentes áreas do rio, por exemplo, dos riachos hoje secos, né? E nos desfiladeiros, são esses boqueirões. São muito frequentes os motivos gráficos lineares, que nós poderíamos considerar como espécies de geométricos, mas porque não temos outra forma de explicar, mas que envolve um simbolismo extremamente acentuado. Quando as pessoas fazem uma grelha, por exemplo, né, esses quadrados com elementos internos paralelos, né, traços paralelos, há toda uma simbologia que já está impregnada e que passa de grupo para grupo, de tempo para tempo, e que não é. Eu gosto de identificar isso como se fossem nossas letras, ou seja, são ideogramas, verdadeiros ideogramas, que são passados de grupos para grupos e que se perpetuam durante muito tempo, né? Ou seja, havia já no último dos estilos gráficos era de fato um sistema ideográfico muito interessante e muito recorrente, ou seja, ele era altamente eficaz, muito usado, digamos, né, para se comunicar com outros grupos, entre as pessoas e com outros grupos também. Então, esses elementos gráficos, alguns deles são interessantes porque há uma policromia, há uma espécie de combinações de cores e de formas e formatos. Então, eles têm, por si próprio, já um apelo estético bastante importante, né? Especialmente aqueles que podem ser reconhecidos algumas formas, as formas humanas, as formas de animais, que são extremamente abundantes em nossas pinturas, né? Animais e figuras humanas é o que mais se encontra, né? Algumas com grande detalhamento de elementos, com muitos elementos descritivos, né? Narrativos, e alguns outros estilos que usam também animais e a figura humana, mas que já são mais hieráticos, mais despojados de uma alusão direta ao que está sendo feito. Ou seja, não são tão realísticos, são mais simbólicos, mais emblemáticos, né? Então, tem essa questão, ou seja, tem esse magnetismo que tem as próprias pinturas por estarem presentes e as pessoas querem obter os significados delas, né? E querem saber quando foram feitas, com que foram feitas, quem foi que fizeram. E nós temos também uma obrigação de ser conscientes de que não podem todas as coisas ser respondidas, né? Porque nós temos, inclusive, poucos sítios escavados, poucos sítios bem investigados. Nós temos a identificação de estilos e a sobreposição nos permite identificar uma cronologia relativa, mas sítio a sítio a gente não pode dizer porque temos, me parece que não chega a 5 ou 6 que temos escavados dentro ainda desse programa de visitação que o IPAC, que oferecia os recursos justamente através do governo do estado, nos oferecia para poder obter dados, informações científicas e serem oferecidas aos visitantes que, sem lugar a dúvidas, eram visitantes com uma certa preparação e uma certa inquietude intelectual, de forma a que havia que responder de forma correta, de forma científica, de forma que não fosse banal, né?
Então, eu acho que posso fechar por aqui a minha outra das questões também que além das pinturas tem também a questão paisagística. Os lugares, normalmente os lugares onde estão essas pinturas são de grande beleza cênica, né? Ou seja, alguns são tem vistas extraordinárias sobre outros, sobre vales, sobre enfim, sobre vários lugares, de forma que há uma combinação muito interessante entre aquilo que é cultura, os grafismos rupestres, e aquilo que é natural, composição natural. Né? São elementos que atuam em conjuntos e que fazem uma visitação certamente um grande momento de prazer. Professor Carlos, lhe perguntaram por que os desenhos tiveram essa transição do realismo ao abstrato. Como eu não entendi por quê? O quê? Lhe perguntaram por que motivo os desenhos tiveram essa transição do realismo ao abstrato. A razão exata não saberia dizer, porque me parece que isso implicaria colocar intenções, né, em grupos sociais que a gente desconhece. Né? Mas o que eu percebo é que há uma proliferação de manifestações gráficas e uma necessidade de que o que deve ser feito seja feito de forma rápida também. Se a gente, por exemplo, percebe em alguns conjuntos, né, a figura humana é um conjunto de figuras humanas. Então, aparecem as figuras centrais, que são a bolinha da cabeça, o corpinho e os bracinhos e as perninhas, enfim. Essas são as centrais. Quando vai aos extremos dessa fileira, já não são mais assim, são apenas elementos bastonetes. É como se a repetição fosse desnecessária, não tornasse necessária a figura realística. Né? A gente já sabe que essas são figuras humanas, o resto a gente pode fazer de forma esquemática. Ou seja, seria imprudente da minha parte dizer exatamente o que os indivíduos pensavam, mas acho que o exercício do grafismo faz com que as pessoas acabem modificando e sintetizando suas formas de grafar, né? De grafitar, perdão. De forma que me parece que isso a abundância dos grafismos mostra que era um pouco isso, ou seja, e também outra coisa também, que é a possibilidade de que o grafismo tenha se tornado uma coisa que não era apenas exclusivo para um grupo, que era se tornado mais popular e que as pessoas poderiam pintar sem serem aqueles especialistas que nas figuras realísticas destinavam certo tempo, certa preparação, certo ritual para pintar, né? Para grafar. Professor, eu tenho outra pergunta aqui. Se o senhor tem acompanhado como estão os sítios arqueológicos estudados no projeto e qual a condição de preservação deles hoje? Então, veja, os sítios, a gente teve que escolher alguns sítios para visitação. E isso, inclusive, com as próprias pessoas do local. Porque nós tínhamos que preparar, digamos assim, o itinerário com locais que fossem chamativos, que fossem interessantes, que não estivessem muito degradados, que fossem prazerosos de ver. Né? Então, aqueles sítios que a gente escolheu são sítios que têm bom estado de conservação. Não são sítios degradados e vandalizados. Né? Alguns deles são, inclusive, dentro de propriedades particulares. Né? Essas propriedades, algumas delas está aberto à visitação, outras não. Mas para o projeto, nas duas situações estariam disponíveis para a visitação, caso sejam esses projetos efetivados, né?
Professor, eu queria saber se o senhor tem mais alguma colocação para fazer para que nós possamos chamar Sirlene. Sim, eu acho que isso é apenas uma experiência, né? Ou seja, nós temos uma experiência que infelizmente foi abortada, mas que teve em parte muito sucesso, porque isso despertou nas pessoas um interesse muito particular, nem que for de interesse de caráter econômico, mas não, isso é absolutamente legítimo, ou seja, as pessoas precisam sobreviver e precisam sobreviver bem, se for possível. Então, por que não que os sítios arqueológicos sejam realmente o motivo dessa melhora do bem-estar? Então, eu acho que, de alguma forma, provocamos uma expectativa, mas que foi frustrada, mas que isso não volta atrás, isso fica na mente das pessoas, fica no olhar das pessoas, no comportamento, no falar das pessoas. Eu acho que isso cria uma atmosfera favorável para outras possibilidades que surgiram mais para frente. Imagino que os novos arqueólogos terão condições, ou seja, até nós começarmos a trabalhar na arqueologia, na região da Chapada, enfim, era muito difícil encontrar alguém que falasse arte rupestre, em pinturas, enfim. Hoje é muito frequente, todo mundo fala em pinturas, gravuras, arte rupestre, enfim, com muita familiaridade. Isso é interessante porque é uma forma natural das pessoas interpretarem e fazerem com que esses elementos que estavam lá fossem, de alguma forma, descobertos e incorporados ao seu mundo do cotidiano, essa paisagem do cotidiano. Isso, pelo menos, nos deixa tranquilos, porque, de fato, aconteceu. Ou seja, há uma transformação, pelo menos no olhar, frente a esses sítios com pinturas e gravuras rupestres, que são, insisto, de extrema beleza, e acho que nenhum arqueólogo que se forme aqui na Bahia pode não deixar de visitar. Sim. Não pode deixar de visitar, poxa. Tem que visitar. Tem que visitar, exatamente. Ok, professor, lhe agradeço muitíssimo a sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu vou chamar Sirlene, que é turismóloga e gestora municipal de turismo em Ceabra, para conversar um pouco com a gente, contar um pouco da vivência dela como participante do projeto dos circuitos, ok? Ok, então também dou uma bem-vinda a Sirlene. Sirlene, me dê um oi, por favor. Um instantinho. Sirlene? Um instante, gente, que... Estão me ouvindo? Sirlene? Sirlene? O convite chegou para você, Sirlene? Oi, Márcia. Oi, Sirlene, bom dia. Oi, professor. Tudo que bem? Saudade de vocês. Sirlene, Tudo estou lhe ótimo. ouvindo Melhor bem agora. baixo. Você pode aumentar um pouquinho? Vou aumentar. Sirlene? Melhorou? Não, continua Melhorou? bem baixo. Deixa eu colocar um fone, então, para ver se melhora. Isso. Tente botar o fone. Um instante, gente, que Sirlene está se organizando para aumentar o áudio, para que todos nós possamos ouvir bem. Veja se melhorou agora, Márcia. Continua bem baixo. Sirlene? Sirlene, a sua conexão comigo caiu? Sirlene? Por favor, me dê um oi de novo. Gente, eu acho que Sirlene precisou sair. Não, o meu está ok. Vocês estão me ouvindo?
Alô? Sirlene? Acho que Sirlene caiu. Sirlene, você precisa entrar de novo. Sirlene? Oi, Sirlene? Um instante, gente. Essa é uma live do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estamos aguardando a convidada Sirlene, que é turismóloga e gestora de turismo em Ceabra, Bahia. Sirlene, te convidei de novo. Na verdade, Ok. caiu, Márcia. Ok? Pronto. Tá me Está ouvindo todo mundo melhor? ouvindo bem? Pronto. Então vamos conversar. Sirlene, mais uma vez agradecemos a sua participação em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em nome do professor Carlos Echevarri e em meu nome. Eu gostaria que você contasse para a gente como foi a sua experiência sendo participante Ótimo. do projeto dos circuitos. Ótimo. Mais uma vez agradecer a você, ao professor Carlos, por essa oportunidade aqui. E antes de falar da experiência no circuito, eu acho que é bom que eu fale enquanto, né, chapadeira, enquanto uma pessoa que nasceu aqui e que teve pouquíssimo contato. Estão me ouvindo bem agora? Estou lhe ouvindo, pode falar. Então tá. Então, apesar, né, de ser curiosa, eu passei a infância, passei a adolescência e praticamente parte da juventude sem saber da existência de pinturas rupestres por aqui. E eu só fui me dar conta quando já estava fazendo a faculdade de turismo em São Paulo e venho a passeio aqui e encontro uma revista, inclusive do escritor Renato Bandeira, que falava que tinha pinturas rupestres aqui. Eu já fiquei encantada. E quando eu abri a página que dizia que tinha pinturas rupestres na minha comunidade, então isso me fez assim a querer entender, a querer saber de tudo isso. E passei as férias inteiras tentando visitar esse sítio, mas as pessoas não sabiam onde era, enfim. Voltei para São Paulo e fiquei ligando de lá e perguntando, e só fui conseguir visitar esse sítio, que fica aqui na volta da serra, entre a comunidade de Beco e Saquinho e a Cananéia, que eu moro aqui na zona rural, já em 97, 98. Nesse momento, eu creio que o professor já estava fazendo os mapeamentos por aqui, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. E o contato com vocês da arqueologia foi através do Ponto de Cultura, que aconteceu aqui em Ceabra, um projeto muito interessante. Creio que o professor Carlos deva ter conhecido a Ana Lúcia, que era um projeto, o professor não gosta do termo educação patrimonial, vamos utilizar então de alfabetização cultural, porque é isso que a gente precisa. A gente não preserva o que a gente não conhece. E eu comecei a guiar, né, tanto vocês da equipe do circuito, mesmo ainda sem fazer parte da equipe, guiei pessoas da UFBA, guiei os alunos do Ponto de Cultura para esse sítio, e começamos a desenvolver o projeto que a Ana fez também, defendeu uma tese aí na UFBA voltada para a educação patrimonial. E depois de 2 anos, acabei participando de todas essas formações para os agentes patrimoniais, que faz parte desse projeto que o professor citou tão bem, dos circuitos arqueológicos, e fui me interessando, me envolvendo, e a partir do momento em que eu fui contratada, e foi um dos melhores presentes da minha vida, né, ter o registro, né, como turismóloga do projeto é o meu orgulho. E eu participei como turismóloga, mas aprendi muito com vocês também, e um pouco do que eu aprendi nessas formações, seja enquanto agente patrimonial, seja nas formações que ele deu, nos encontros para guias, para os agentes, nas formações diversas que acontecem, um pouquinho do que eu aprendi, eu tento repassar aqui. Foi uma promessa que eu fiz para a Ana também, que desenvolveu esse projeto,
e eu venho fazendo essas formações aqui nas escolas municipais, à medida que eu tenho possibilidade, nas escolas estaduais, em outros municípios, a exemplo de Lençóis, de Utinga, e é um pouco do que, a partir do momento em que eu comecei a entender, eu comecei a ver a importância, né? Eu fui educada, conforme eu falei, alfabetizada, porque a gente está sempre nesse processo de aprendizagem. A própria arqueologia tem mudado conceitos, e toda vez que há alguma mudança, o professor vem, Alvandir vem, que é outro parceiro, e a gente está nessa construção aqui. Foi interessante que, quando eu visitei esse primeiro sítio, o meu tio que nos conduziu, ele falava, eu não sei o que você quer ver nesse sítio, são garatujas. Garatujas, para a gente aqui no interior, são rabiscos de crianças mal feitos. E eu falei, não, tio, é muito importante para a ciência, a partir daí a gente vai identificar o nosso passado, a nossa história, enfim. E é isso que eu tenho tentado levar. Enquanto gestora pública, eu tenho também tentado, né, junto com o professor Carlos, assim, todas as ações que eu faço aqui, eu valido, eu questiono para ele, para o Vandir, para poder tomar alguma decisão. E em 2015, enquanto eu estava participando desse projeto do circuito arqueológico, foi descoberto um sítio de pinturas rupestres, aliás, um sítio arqueológico aqui em Ceabra, com objetos líticos. O professor fez contato comigo, que foi avisado através do IFAM, mas a gente não conseguiu visitar o sítio no momento. Mas, em seguida, a gente tentou, de algumas formas, e agora, em 2017, eu fui procurada pela Promotoria Pública de Ceabra para dar um andamento a esse processo que estava parado. Então, é um sítio muito importante. Então, além das pinturas rupestres que nós temos aqui em Ceabra, e em todos os municípios que vocês citaram, Ceabra dispõe desse sítio com objetos líticos, que já foi, na verdade, o IFAM já veio, já coletou esses objetos líticos, artefatos, principalmente cerâmicas, que estão na UFBA. E quando o Ministério Público me chamou para fazer com que esse projeto andasse, eu convidei o professor Carlos, que, como sempre, já veio várias vezes aqui na Chapada, assim, através dos meus convites, e a nossa intenção era propor a construção de um museu, porque a Embasa degradou o sítio e ela vai ter que pagar compensação ambiental. E nessa compensação ambiental, a gente pensou de uma forma que a sociedade pudesse, de certa forma, contemplar esses equipamentos, e precisaria de uma estrutura. O professor, com todo o conhecimento de causa que ele tem, ao invés de propor um museu, ele propôs um centro de referência arqueológica para a Chapada Diamantina, porque não só Ceabra, mas outros municípios da Chapada têm esses objetos líticos, cerâmicos, nos museus, no IFAM em Salvador, e não está disponível aqui na Chapada por conta da gente não ter esse espaço. Então, esse projeto do CRA ficou lindo, o professor fez esse projeto, acho que em uma semana, ele já foi anexado ao processo, o processo já saiu do Ministério Público Estadual, está no Ministério Público Federal, e a gente está insistindo. O ano passado nós fizemos uma audiência, o projeto foi feito em 2018, quando o professor veio, e retornou em 2019, a gente fez uma audiência para poder cobrar das autoridades, para que, de fato, esse processo ande e que a gente consiga implementar aqui na Chapada Diamantina esse centro de referência arqueológica. Quanto a essa questão de cuidar do patrimônio, a gente precisa, de fato, melhorar as nossas legislações, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, e eu tenho insistido muito aqui em Ceabra. Ontem, inclusive, eu recebi a informação de uma coordenadora de educação que a gente vai formar um grupo de trabalho para trabalhar o sistema de cultura, e que aí o patrimônio estará envolvido. Então, assim como eu desenvolvi a legislação para o turismo aqui em Ceabra, hoje a gente faz parte do mapa de turismo, né, e isso vai ajudar muito no desenvolvimento de todo esse trabalho para o turismo, para a cultura, para a educação. Então, a gente também vai assumir esse compromisso de criar o sistema de cultura, e assim a gente vai desenvolver ainda mais e criar mecanismos para poder fazer a proteção desses sítios. No mais,
Eu queria agradecer também o empenho de Alvandir, que faz parte da equipe, assim como Márcia, assim como Mirta e o professor Carlos, em estar sempre incentivando a gente. Sirlene, Agora em janeiro. Oi? eu vou lhe pedir para você começar a fazer as suas considerações finais, que a gente falta 3 minutos. Tá, só vou mesmo agradecer, e aí o agradecimento já é múltiplo. Mas a Alvandir, principalmente, que em janeiro, aliás, dezembro, eu estava com um monte de relatório para fazer, e a Alvandir me mandou um edital da Bahia Gás. Vamos, Silene, eu te ajudo. Aí eu falei, vamos, Alvandir, se você me ajuda, vamos fazer. Então, nós escrevemos um projeto para o Bahia Gás, e esse edital foi contemplado, nós fomos classificados, duas instituições aqui em Ceabra, a minha agência e a outra o Grupo Gaza, que é um grupo ambientalista que tem aqui em Ceabra, e a gente está com 2 projetos aí, a gente torcendo para que seja contemplado, para que a gente dê continuidade e expanda ainda mais um pouquinho de todo esse conhecimento que vocês trazem. Inclusive, o professor vai participar nessas formações que vão acontecer. Então, é isso, a gente está classificado e espero que a gente seja habilitado, um ou os 2, se for melhor ainda. Então, no mais, é agradecer vocês. Bom, Sirlene, mais uma vez, agradecemos a sua participação em nome do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em nome do professor Carlos Echevarne, em nome de todo o grupo do Bahia Arqueológica, que é o professor Carlos, Alvandir, Mirta, eu, você. Agradecer demais a sua disponibilidade, certo? E dizer que em breve, com certeza, o projeto será aprovado e estaremos juntas. Com certeza. Até logo, Obrigada. um beijo. Até logo. Gente, a nossa live está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a todos, em nome do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo, em nome do professor Carlos, em nome dos integrantes do Grupo de Pesquisa Bahia Arqueológica, e dizer que nós temos as lives patrimoniais acontecem semanalmente e que vocês fiquem acompanhando aqui no Instagram as postagens para que vocês estejam conosco nas próximas lives. Obrigada a todos e um bom dia. Para salvar.